Não é nenhum segredo que os animais do nosso mundo vêm em todas as formas e tamanhos. Mas mesmo dentro de uma única espécie ou subespécie, às vezes a natureza e a genética começam a ver o dobro. O que pode resultar em algo que geralmente parece bem limitado aos reinos da mitologia: animais de duas cabeças. Do estranhamente adorável ao verdadeiro pesadelo. Aqui vão alguns dos animais de duas cabeças mais estranhos já vistos. É provável que não seja uma grande surpresa saber que uma criatura que nasce com duas cabeças ao invés de uma condição conhecida como bicefalia, é incrivelmente rara, já que pouquíssimos animais selvagens nascidos com duas cabeças ou duas faces sobrevivem tempo suficiente para serem vistos por humanos. É difícil determinar exatamente quão comum é a bicefalia, embora algumas estimativas bem próximas coloquem o número ao redor de 1 a cada 100 mil nascimentos. Então, como que as criaturas acabam com duas cabeças afinal de contas? Bom, a bicefalia geralmente acontece quando o embrião inicial se divide de maneira incompleta. Geralmente, os gêmeos se formam quando um óvulo fertilizado se divide, produzindo um segundo embrião com a mesma informação genética. Ocasionalmente, esse processo de divisão é interrompido devido a problemas de temperatura ou químicos. O resultado é um embrião que é apenas parcialmente dividido. Ambos os embriões se desenvolvem fisicamente conectados, às vezes pela cabeça, às vezes pelo rosto, e às vezes até mesmo pelo corpo. Muitas vezes, ao se desenvolverem, esses animais de duas cabeças compartilham um ou vários órgãos internos, e algumas vezes até mesmo o cérebro. E infelizmente, mas sem nenhuma surpresa, mais de 60% são natimortos ou morrem logo após o nascimento. Mesmo que seus órgãos compartilhados funcionem corretamente, visto que animais bicefálicos geralmente têm dois cérebros em suas cabeças, cada um desses cérebros geralmente só tem acesso a certos membros do corpo, o que, como podemos imaginar, deve ser bem problemático. Embora a extensão do controle sobre o corpo de cada cérebro possa variar em cada caso, a luta constante para conseguir coordenar os membros e se mover juntos em linha reta os deixa incapazes de encontrar comida de forma eficaz e vulneráveis a ataques. O que pode ser ainda mais complicado em animais com duas cabeças é quando as duas cabeças podem controlar livremente todo o corpo, o que significa que os músculos estão constantemente recebendo sinais mistos ao mesmo tempo, tornando o movimento coordenado praticamente impossível. Não é bem a existência mais fácil de todas. Mas agora que sabemos como essas criaturas podem existir, vamos dar uma olhada em como é a vida de alguns dos espécimes mais estranhos por aí. Uma criatura de duas cabeças que realmente é muito incomum é esse porquinho com dois focinhos. Com duas bocas para alimentar, esse porco nasceu em uma fazenda em Hunan, na China, em 2011. O pobre porco não conseguia mamar com o peso de duas cabeças, mas cada uma das cabeças e focinhos estavam intactos o bastante para serem alimentados pela mamadeira. Apesar de ter problemas para comer, o leitão milagrosamente não teve complicações de saúde. E nenhuma notícia foi relatada posteriormente sobre sua morte prematura, o que realmente é muito bom. No entanto, além da capacidade de apreciar o cheirinho de pão recém-assado 2 vezes mais do que o resto de nós, os irmãos bicefálicos eram empurrados por outros porcos na fazenda. Realmente parece que ter duas cabeças não foi muito como uma vantagem para esse porquinho aqui. Outro porquinho que podia cheirar por dois nasceu numa fazenda no noroeste da China 4 anos antes, ironicamente durante o ano do porco, e foi considerado como presságio de sorte. Essa imagem do porquinho na frente de 2 espelhos realmente mostra a imagem completa desse animal. Apesar do olho ciclópico no centro de sua cabeça não funcionar direito, já que na verdade são 2 olhos incompletos fundidos um no outro, os outros 2 olhos funcionam muito bem. Então sim, ele consegue se ver no espelho tranquilamente. E com aparência tão arrojada como essa, quem pode culpar o carinha? Mais recentemente, em maio de 2020, nasceu mais um porquinho de 2 cabeças, em Iloilo, nas Filipinas. Só que dessa vez, o embrião dividido deixou ele com 4 olhos e uma orelha que parece mais um tapa-olho, bem no meio de sua testa compartilhada. Um agricultor feliz apelidou os pequenos porquinhos de Cow Pig para trazer sorte à sua família durante o Covid. Mas infelizmente, o amuleto da sorte desse agricultor acabou falecendo 4 dias depois, o que parece ser mais apropriadamente mórbido para o ano de 2020. Como eu disse antes, sobreviver com uma condição como bicefalia é incrivelmente raro. O corpo parcialmente desenvolvido e dividido dessa maneira é suscetível a quase infinitas anormalidades conectadas e complicações no sistema cardiovascular, neural ou digestivo,
tornando quase impossível para esses corpos de animais como nossos amiguinhos porcos fazerem trabalhos vitais. Para os gêmeos Cole-Pig, a formação incomum de seus crânios obstruiu o desenvolvimento de seus cérebros, o que acabou deixando eles muito fracos e descoordenados para sobreviverem. O que realmente é muito triste, com toda certeza, mas não impede eles de serem adoráveis mesmo assim. Alguns animais bicefálicos vêm em embalagens menores e ainda mais fofas que essa. Em agosto de 2019, uma pequena tartaruga com 2 cabeças foi encontrada na praia de Hilton Head Island, Carolina do Sul, por um grupo que observava os filhotes do ano ao longo da costa. Para tartarugas marinhas em geral, apenas uma em cada 1.000 a 10.000 delas consegue se desenvolver à idade adulta, de acordo com a Sea Turtle Conservancy. E, infelizmente, essas tartarugas de 2 cabeças não podiam nadar ou mesmo se mover em linha reta, pois as suas patas eram controladas por cabeças separadas, o que deve ter diminuído ainda mais as suas chances. Além disso, a concha superior estava mal formada, tornando ainda mais difícil viajar sem problemas e ficar protegido. No entanto, pouco tempo depois de ser encontrada, ela foi lançada de volta ao oceano. Então, tecnicamente, sem nenhum tipo de informação sobre a sua morte, vamos apenas supor que ela ainda está por aí em algum lugar, muito saudável e feliz, nadando em círculos pelo oceano. A julgar por seu comportamento, você pode pensar que gatos já são estranhos o bastante. Mas espera só até você ver essas 2 carinhas. Essa esquisitice felina é conhecida como gato Janus, em homenagem ao deus romano com 2 faces. Ou devo dizer, 2 dos gatos Janus mais renomados do mundo são um casal conhecido como Frank e Louie. Ou devo dizer, Frank e Louie. Esse gato Janus tinha 3 olhos, 2 narizes e 2 bocas. Esse tipo específico de deformidade facial, às vezes conhecido como diprosopos, geralmente é causado por um distúrbio congênito, incrivelmente raro, chamado duplicação craniofacial. Em casos como esse, há uma hiperatividade excessiva proveniente de algo chamado o gene SHH, que comanda o corpo a produzir proteínas que controlam como o rosto, o cérebro e o crânio se desenvolvem. Isso pode resultar na formação de 2 faces, e às vezes até mesmo 2 cérebros em uma única cabeça. Devido à forma assimétrica como o rosto de Frank e Louie se formou, como um embrião, o olho do meio deles acabou não sendo funcional. E eles têm apenas uma boca funcional. Louie não tinha mandíbula inferior para se alimentar adequadamente. Então Frank é encarregado de mastigar e engolir. Estranhamente, porém, apesar dos donos terem dado a cada rosto seu próprio nome, havia apenas um cérebro e estômago entre eles. Isso quer dizer, felizmente, que não havia luta pelo controle. Tudo é agradavelmente coordenado por um único cérebro. Então, por muito tempo, Frank e Louie estava com uma ótima saúde, até forte o suficiente para brincar com outros gatos, enquanto gatos Janus quase nunca sobrevivem por muito tempo por conta de problemas no desenvolvimento do seu esôfago, dificultando a deglutição e digestão de alimentos. Frank e Louie era uma anomalia sem esse tipo de problema, e conseguiu sobreviver muito além da duração normal de uma vida Janus. Foi em 2014 que Frank e Louie acabou falecendo de câncer aos 15 anos de idade, mas não antes de conquistar o título do Guinness World Record para o gato Janus mais longevo. Eu acho que enquanto gatos comuns têm 9 vidas apenas, acho que Frank e Louie deve ter 18 para mantê-lo vivo por tanto tempo, apesar de tudo. Se você está começando a achar bichos de 2 cabeças fofinhos, eu garanto que isso não vai ser nada comparado com Todd Ray. Todd possui a maior coleção de animais de 2 cabeças do mundo inteiro, e um dos favoritos de sua coleção de Los Angeles era uma tartaruga Eastern Box de casco duplo, que ele encontrou no ano de 2011. As 2 tartarugas siamesas, chamadas de Squirt e Crush, eram minúsculas com 6 semanas de idade, e mal podiam se mexer direito. As coisas estavam tão ruins que Ray pensou em fazer algo que nunca havia feito antes: separar os seus animais de estimação cirurgicamente. No entanto, seus corpos estavam conectados no plastrão, a parte inferior do casco, que não pode voltar a crescer depois de cortado, e, portanto, mantê-los vivos após a separação não seria nada fácil. Mas mesmo que Ray tenha chegado perto de conseguir um veterinário para operar, o par siamês morreu tragicamente antes que pudesse prosseguir. Descansem em paz, amiguinhos. Agora, para descontrair, o que tem 2 cabeças, 4 olhos e 6 pernas. Um dragão barbudo vivo que respira e parece muito louco, é claro. Em maio de 2020, nosso amiguinho Todd Ray encontrou um bom lar em sua coleção para esse réptil de 2 cabeças em particular, que ele chamou de Pancho e Lefty.
Com 2 conjuntos de pernas dianteiras e traseiras, eles conseguiam se mover com relativa facilidade, exceto quando, aparentemente, um deles queria correr, enquanto o outro queria dormir. Left arrastava o seu irmão inconsciente em uma direção para caminhar. E quando Pancho acabava acordando, ele começava a puxar para o outro lado. A única coisa que Ray nunca tinha certeza, porém, era se eles tinham 2 estômagos ou se compartilhavam um. Ter apenas um estômago significa, teoricamente, que uma cabeça poderia aliviar a outra, já que toda a sua energia vem do mesmo lugar. No entanto, não havia um único comedor designado entre os gêmeos dragões, embora eles tivessem algumas discordâncias sobre quais alimentos eram os melhores. Pancho era bem conhecido por ser um comedor muito agressivo de grilos, enquanto Left sempre parecia mais feliz com vegetais. Mas imagina discutir com o segundo cérebro toda vez que você quiser fazer um lanchinho. Ou no caso deles terem um estômago único compartilhado, é possível ficar satisfeito sem não ter comido absolutamente nada? Bizarro, né? Bom, você não vai poder perguntar a Punch e Left como é realmente, pois eles já acabaram falecendo. Mas eu fico feliz em dizer que, ao contrário de muitas criaturas de 2 cabeças, eles tiveram uma vida plena. Ou devo dizer, 2 vidas plenas. E agora, de volta ao curral. É hora de conhecer Lucky, de Kentucky. Um bezerro de 2 cabeças nascido em 2017, dos agricultores Stan e Brandy McCubbin. Lucky nasceu com 2 bocas, 2 narizes e 4 olhos. Os 2 do meio eram cegos e compartilhavam uma única órbita. Quando uma das bocas de Lucky se movia, a outra também se movia, sugerindo que havia apenas um único cérebro dentro da cabeça do bezerro, que deve ter o controle total do corpo. Imagina o quanto você conseguiria comer em uma festa, com 2 bocas ao mesmo tempo. E o quão alto seria o seu arroto logo depois. As bocas de Lucky eram, no entanto, deformadas por fendas palatinas, o que significa que o céu de cada boca tinha um formato irregular, então ela precisava de ajuda extra para comer. E por não ter um bom equilíbrio com essas 2 cabeças, Lucky também precisava de um apoio em geral. Os fazendeiros mantinham Lucky o mais confortável possível, alimentando ela com comida em pasta e também leite em pó 3 vezes ao dia. Enquanto alguns animais bicefálicos vivem apenas algumas horas, ou pelo menos alguns dias no máximo, Lucky conseguiu chegar a incríveis 108 dias de vida. Só que 10 anos antes, em 2007, uma outra vaca de 2 caras nasceu em circunstâncias um tanto irônicas. O fazendeiro da Virgínia, Kirk Heldraff, estava utilizando inseminação artificial seletiva para que ele pudesse produzir a melhor vaca possível. Mas ele acabou criando uma coisa totalmente inesperada. Quando uma das vacas de Heldraff deu à luz, o seu primeiro pensamento foi que ela acabara de ter gêmeos. Mas ao invés disso, em uma inspeção mais de perto, ele encontrou um bezerro singular com 3 conjuntos de dentes, 2 mandíbulas inferiores e 2 línguas na boca. Embora não fosse a vaca vencedora que ele estava esperando, Kirk decidiu nomear o seu pequeno bezerro único de Star, que se apaixonou por sua personalidade doce e cuidou dela até que faleceu 2 meses depois. Parece que o céu ganhou uma nova estrela. Eu não tô chorando, são apenas alguns ciscos. Acho que é uma alergia também. Vamos agora mergulhar no oceano. Esse boto único encontrado na costa da Holanda faz com que o peixe 3 olhos de Os Simpsons pareça praticamente normal. Os recém-nascidos siameses foram descobertos por um pescador holandês, nadando pacificamente nas águas frias do Mar do Norte, em maio de 2017. Eles tinham 60 centímetros de comprimento com um par de barbatanas compartilhadas e uma segunda cabeça crescendo bizarramente em um ângulo reto para fora do pescoço. Antes que o pescador devolvesse a criatura ao oceano, ele notou que sua cauda nunca tinha tido a chance de enrijecer para nadar. Isso quer dizer que a infeliz criatura teria tido muita dificuldade em se mover, embora parecesse ter nascido morto de qualquer maneira. E num ambiente tão implacável quanto o mar, talvez a morte prematura deste pequeno animal tenha sido uma espécie de misericórdia. E já que estamos falando dos perigos do oceano, ter que enfrentar um tubarão comum já é uma ideia bem desconfortável para a maioria das pessoas. Mas enfrentar um tubarão com 2 cabeças? Eu acho que isso é apenas um pesadelo. Mas, estranhamente, um tubarão bebê de 2 cabeças, incrivelmente fofo, acabou sendo encontrado entre as redes de um pescador, em um estado indiano chamado de Maharashtra, no ano de 2020. O pescador, totalmente confuso, não demorou para jogar esse animal bicéfalo de volta nas águas. Mas não antes de tirar várias fotos dessa captura incrivelmente rara. Mais tarde, ele compartilhou essas fotos com o Marine Fisheries Research Institute, que só conhecia 2 outros casos registrados em toda a Índia. Agora, um bebê tubarão bicéfalo eu posso lidar, mas vamos apenas agradecer que nenhum grande tubarão branco adulto de 2 cabeças, ou tubarão martelo, foi visto à espreita entre as ondas até hoje.
E já que estamos falando de predadores com duas cabeças, será que você já se perguntou o quão estranho seria um urso pardo com duas cabeças? Acho que você vai ter que concordar que enfrentar um urso de aparência comum já é ruim o suficiente. Então, você ficará satisfeito que, embora haja muitas imagens de Photoshop online, nunca houve um relatório oficial de um urso com duas cabeças em nenhum lugar do mundo. Bom, exceto talvez em Bandeiras do Deserto Nuclear, que está cheio de mutantes de uma série conhecida como Fallout. O mesmo caso de ideias visualmente incríveis que realmente só podem existir em Photoshop pode se aplicar a outros grandes mamíferos terrestres, como cavalos e rinocerontes. Mas a razão pela qual estou mostrando a você essas imaginações criativas é que existe apenas uma razão fascinante, pela qual você não vê mais mamíferos de duas cabeças como esses na vida real. No fim das contas, mamíferos estão entre os grupos de animais menos propensos a desenvolver a bicefalia, em contraste com outros grupos de animais, como répteis que põem ovos. Geralmente, esses ovos acabam sendo expostos ao caos do meio ambiente, principalmente as inconsistências de temperatura, que por sua vez podem levar a erros no processo de divisão nuclear. Isso quer dizer que ao longo dos séculos, centenas de cobras de duas cabeças, como o Double Dave, a cascavel que vemos aqui de Nova Jersey, foram encontradas. Enquanto isso, nos mamíferos, não é apenas a temperatura e composição química do ambiente do útero são meticulosamente reguladas pelo corpo da mãe, mas o corpo da mãe também tende a rejeitar automaticamente os embriões que possam estar carregando erros, como a bicefalia. Isso quer dizer, menos mamíferos de duas cabeças são formados e menos ainda são capazes de chegar ao nascimento a tempo. Mesmo assim, não posso deixar de imaginar como seria legal ir para a cidade em um cavalo de duas cabeças. Talvez algum dia. Embora existam muitas imagens falsas online, essa próxima é bem de verdade e mostra um réptil de duas cabeças, provando que a realidade pode ser ainda mais estranha que a própria ficção. Parecendo com algum tipo de chefão em miniatura em um videogame, esse lagarto Shingleback Skink de duas cabeças foi encontrado em Victoria, Austrália, em 2016. Enquanto a divisão dos embriões aconteceu de um jeito bastante incomum aqui, dado que o lagarto tinha essencialmente dois corpos superiores totalmente desenvolvidos e cabeças. A extremidade do corpo que se fundiu significava que movimentar de um jeito coordenado era bastante difícil. Dito isso, apesar de puxar em direções opostas a maior parte do tempo, comer não era um problema quando o estranho par tropeçava em sua presa, assumindo que eles já decidiram quem vai dar a primeira mordida. Mas um espécime ainda mais estranho que esse nasceu em 2014, quando o ecologista Leon Blaustein estava criando salamandras de fogo em um laboratório universitário em Israel. Um girino posteriormente chamado de Arne e Sebastian surgiu parecendo um pouco diferente do resto. Ao se desenvolver, ambas as cabeças foram capazes de se mover, mas parece que apenas uma delas foi vista comendo, o que sugere que compartilhavam um estômago. Os pesquisadores teorizaram que seu defeito pode ter sido desencadeado pela poluição, mudança nos níveis de radiação onde sua mãe morava, ou foi apenas uma simples mutação genética aleatória. Em geral, anfíbios como a salamandra são especialmente sensíveis a mudanças nos níveis de poluição, pois a sua pele porosa e seus ovos podem acabar absorvendo facilmente produtos químicos que estão no ambiente. Então, embora eu seja obrigado a condenar qualquer tentativa de replicar essa estranheza bicefálica banhando suas salamandras de fogo na água da lagoa de Chernobyl, eu tenho que admitir que seria bem legal ter um desses como bichinho de estimação. E agora, de aparições incríveis, vamos de volta ao show de terror. Dá só uma olhada nesses gêmeos siameses que foram encontrados mortos debaixo de uma mangueira, no sudeste do Brasil, no ano de 2001. Como esse foi apenas o terceiro morcego siamês já relatado no mundo inteiro, é provável que você possa imaginar como o peso de uma cabeça extra e o controle limitado sobre suas asas acabou fazendo com que sua sobrevivência, assim como qualquer outra coisa que os morcegos fazem geralmente, praticamente impossível. Alguns raios-x desses morcegos fungívoros machos revelaram que ele tem um corpo longo, de 13 centímetros de comprimento, com suas colunas vertebrais conectadas na base, junto de seus dois corações e cabeças separados, mas que de alguma forma têm um tamanho semelhante. Tudo o que posso dizer é, graças a Deus que o Batman não conseguiu sua inspiração de roupa nessa criatura infeliz. E agora vamos limpar os nossos olhos e almas daqueles morcegos que levantaram sobrancelhas com um adorável filhote de cervo. Eles andam de forma engraçada, geralmente sem muito equilíbrio, então dá pra imaginar como que eles iriam andar com duas cabeças. No entanto, essas fêmeas siamesas de cauda branca, encontradas em uma floresta de Minnesota em maio de 2016, infelizmente nunca viveram o suficiente para testar as pernas. Um raio-x mostrou que seus pescoços estavam unidos na coluna, e uma ressonância magnética revelou que elas tinham apenas um par de pulmões, que parece não ter funcionado quando nasceu.
Elas também compartilhavam um fígado, mas eram doces o suficiente para terem cada uma o seu coração. Um coração para cada metade. E agora, indo para o mundo canino, um cachorrinho de estimação com 2 cabeças realmente não seria nada fácil de se cuidar. Mas se eles se parecerem com esse garoto de ouro, eu sinto que tudo iria valer a pena, com certeza. Afinal, é o dobro de focinhos para apertar. No entanto, esse cão de 2 cabeças em particular é apenas uma ilusão de ótica. Na verdade, existem 2 cachorros separados aqui na foto. O corpo de um deles está escondido atrás da porta, mas em uma reviravolta totalmente insana. Cachorros de 2 cabeças realmente existiram. E não apenas por anomalias embrionárias. Não, na verdade fomos nós que criamos. Nos anos 1950, um cientista chamado Vladimir Demikov decidiu criar um cachorro inteiro com 2 cabeças, de maneira perturbadora, enxertando 2 cachorros juntos. Entre 1954 e 1959, Demikov e seus associados realizaram inúmeros experimentos em cachorros para ajudar a pavimentar o caminho para a pesquisa de transplante de órgãos humanos. Ao prender a cabeça e as patas dianteiras de um filhote diretamente no sistema vascular de um outro cão maior, Demikov conseguiu criar cães Frankenstein vivos que estavam respirando. Embora a cabeça anexada não pudesse comer no sentido tradicional, pois não estava conectada a um sistema digestivo, ela era sustentada pelo sangue oxigenado de seu hospedeiro. Por incrível que pareça, um dos melhores experimentos de Demikov conseguiu viver durante um mês inteiro, antes que o corpo do hospedeiro rejeitasse o seu companheiro. Embora os experimentos de Demikov tenham sido bem benéficos para a ciência médica, mesmo na Rússia soviética na época, as pessoas condenavam esse tipo de experimento que ele fazia. Então, cientistas por aí, agora que provamos que isso realmente pode ser feito, vamos deixar os cachorros em paz. Pode ser. Mas e quanto a você? Gostaria de ter uma dessas criaturas incríveis como bichinho de estimação? E você já encontrou algum outro animal bicéfalo em algum lugar por aí? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!